Pois é, por que a gente fez essa introdução aqui? Porque já há um movimento, inclusive, no Congresso Nacional para produzir um texto que pudesse atender a alguns pleitos e há dúvidas de que maneira isso poderia ser interpretado pelos Estados Unidos. Poderia estimular a reversão das tarifas? Parlamentares da oposição defendem um avanço do projeto de lei da anistia, que isso poderia ser um passo para a negociação sobre essas taxas anunciadas por Donald Trump. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro falou em anistia ampla, geral e restrita. Ele também falou sobre o risco que as tarifas podem trazer ao país e que um recuo de Trump sem anistia significa levar o Brasil a uma eleição presidencial de 2026 sem a participação da oposição. Você, Mota, a possibilidade de uma anistia ampla, geral e restrita, voltando ao noticiário, algo que lá atrás a gente discutiu bastante, né? Bom, eu tenho direito a um comentário duplo, porque eu queria completar aquele... Pois não. Meu toque final no favor. Comentário que o Dávila fez, que ele levantou uma coisa muito boa. Bom, eu acho que não tem sentido a gente pensar que sanções ou medidas econômicas só podem ser aplicadas se o problema tiver origem no executivo. Essa regra não existe. Aliás, nós não podemos esquecer o que aconteceu no passado recente. Eu quero lembrar aqui que inúmeras dessas decisões judiciais foram motivadas por pedidos feitos por partido da base do governo. O partido perdia ou não tinha o seu interesse atendido de alguma forma, atravessava a Praça dos Três Poderes, entrava com a ação, puf, saiu uma decisão. Tá? É possível que o governo não tenha nada a ver com essa história. É possível. Eu quero lembrar também que o projeto alternativo de anistia, o atual, foi feito em conjunto pelos três poderes. Como assim os três poderes? Pode isso, Arnaldo? Eu também quero lembrar uma situação recente aqui. Vocês lembram, quando a gente debatia aqui se a denúncia sobre o golpe ia ser ou não aceita pelo MP? Eu vou usar aqui a declaração do Dávila. Vamos aguardar o MP independente. Bom, eu quero sempre lembrar aqui, e aí vamos entrar agora no meu segundo comentário, Caniato, minha segunda prestação. Vamos falar sobre anistia. Eu acho provável que uma anistia digna desse nome sirva para desatar esses nós e melhorar a situação de uma forma geral. Eu também acredito que qualquer mudança positiva na situação jurídica de Jair Bolsonaro contribuiria para melhorar a situação de um ponto de vista geral. Basta olhar a carta e as declarações de Donald Trump. Né? A situação aqui no Brasil, que já era muito complicada, ficou ainda mais complicada com a carta de Donald Trump. Tem pessoas aqui à beira de um ataque de nervos, muito preocupadas com o que vai acontecer, e aí fica difícil, muito complicado neste momento, para algumas pessoas, imaginar um cenário em que Jair Bolsonaro, nas próximas semanas ou nos próximos meses, é condenado e preso. Isso parece, para muita gente, a pior opção nesse momento, para todos os envolvidos. E aí a pergunta, essa é uma pergunta muito importante, que muita gente está fazendo. O que o Estado brasileiro pode fazer? Como o Estado brasileiro pode recuar sem dar a impressão de que recuou cedendo à pressão de Donald Trump? Aí vale lembrar uma história muito curiosa, eu tenho certeza que o Dávila conhece, que aconteceu em 1915, aqui no Rio de Janeiro, com o senador Pinheiro Machado. Pinheiro Machado era uma figura poderosa da República Velha, era uma figura muito polarizadora e era alvo de protestos frequentes. E um desses protestos, ele estava no centro do Rio de Janeiro, na sua carruagem, e tinha uma multidão enfurecida, prestes a atacá-lo. Aí o senador virou-se para o seu cocheiro e disse: meu filho, vamos sair daqui, vai em frente, mas nem tão depressa que pareça fuga e nem tão devagar que pareça provocação. Dávila, vou passar a palavra para você, você deve ter alguns pontos para complementar, mas também queria pedir sua reflexão sobre o posicionamento de alguns parlamentares da oposição, que entendem que talvez o projeto da anistia seja o mais adequado para abrir negociação com os Estados Unidos, uma vez aprovado, claro. Caniato,
Essa turma não tem noção do que está acontecendo no campo, do que está acontecendo na Embraer, do que está acontecendo nas empresas, que daqui a alguns dias vão ter uma tarifa de 50%. Essa turma, essas últimas 72 horas, nós jogamos na lata do lixo, Caniato. Ninguém fez nada, pelo contrário. O presidente da República não sai do seu circo, os outros ficam falando em projetos que não tem nem pé nem cabeça, e quem tem caixa de laranja para botar no Porto de Santos está desesperado que não sabe o que vai acontecer. A Embraer, que está fabricando avião, está desesperado que não sabe o que vai acontecer. Essas pessoas não têm noção, Caniato. E o governo brasileiro, nessa diplomacia militante, esquerdista, desastrosa, não manteve nenhum canal diplomático para conversar sobre esses assuntos. Aliás, hoje o Marcos Troide deu uma ótima entrevista falando exatamente isso. Todos os países, a Índia, México, saíram já conversando com o time técnico do governo Trump justamente para contemporizar essas medidas de tarifa. O Canadá fez isso. O Brasil, ninguém conversou com ninguém, achando que aqui as coisas não acontecem. Imagina, a gente está fora do radar. É inacreditável. A diplomacia não fez nada, nem na parte comercial, nem na parte diplomática. Não manteve essa relação fundamental do baixo calão. Não importa o que o chefe está falando lá em cima e usando o palanque e o circo para o seu discurso populista, mas alguém tem que estar nesse tom de racionalidade conversando, inclusive conversando, Caniato, com empresas norte-americanas que vão ser dizimadas no mercado. Como eu já falei aqui na questão do suco de laranja, é óbvio, nós temos aliados lá dentro, inclusive do Brasil, porque senão vai acabar a indústria lá. Então, assim, nada disso foi feito. Essa diplomacia de bravata, esse boquirroto, esses discursos boquirroto, é negócio inacreditável. O Brasil não está fazendo política, o Brasil está fazendo demagogia. Demagogia ideológica, demagogia política. E isso pode acabar explodindo no colo de todos nós brasileiros, pagando uma conta absurda da irresponsabilidade política de um governo que não zela pelo interesse nacional, que só pensa fazer política, como está fazendo nesse momento. Sim, Donald Trump levantou a bola e Lula usou isso como uma oportunidade política para ele sair justamente do corner que ele estava com as questões nacionais. É isso que está acontecendo. Ele está pensando nele, na eleição, e dane-se o Brasil. Se esse custo cair no colo dos brasileiros, ele vai culpar o Bolsonaro, ele vai culpar o Eduardo Bolsonaro, vai culpar todo mundo. Mas e aí? Nós vamos ficar com a conta, nós vamos pagar a conta. Assim como a gente está aqui pagando conta de quem foi roubado no INSS, assim como nós pagamos conta de corrupção e da ineficiência do Estado e toda essa judicialização que existe no Brasil. O Brasil, Caniato, hoje é campeão mundial do número de processos. São 80 milhões de processos que existem no Brasil. Quem paga sempre a conta, como disse o Beraldo, quem constrói muro, quem tem que pagar as contas somos nós. É inacreditável o governo que, mais uma vez, dá as costas para o interesse do Brasil para explorar politicamente um debate intempestivo com o presidente dos Estados Unidos. Pois é, e eu li uma reflexão, acho que no Estadão hoje, viu, Dávila? E o articulista dizia justamente isso, que é um cenário relativamente positivo para o atual presidente da República, porque agora ele conseguiu escolher o adversário, inclusive fora do país, né? Qualquer problema que der aqui dentro, foi culpa do fulano de tal por conta desse episódio. A gente vai tratar disso também daqui a pouco. Deixa eu só pedir para o Beraldo também fazer a reflexão dele acerca desse movimento que ganha corpo, Beraldo. Opositores do atual presidente entendendo que o projeto da anistia, aquele primeiro, nem é esse atual, aquele primeiro deveria ser retomado e que essa pode ser uma alternativa, uma vez aprovado, para abrir negociação com os Estados Unidos. O tempo é curto. Eduardo Bolsonaro, que é o deputado federal licenciado, disse que apenas a anistia pode suspender o tarifaço e ele cobra a anistia ampla, geral e restrita, Beraldo. Quem falou isso? Quem do lado do governo norte-americano colocou esta condicionante específica? E desculpa, isso não existe, isso é um folclore. Isso é simplesmente uma estratégia para tentar, e é uma estratégia legítima que seja tentada,
mas para tentar aprovar algo que é importante para o grupo que está conectado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aquela proposta não beneficia apenas os verdadeiros injustiçados do 8 de janeiro, que estão apodrecendo na cadeia, estão morrendo na cadeia por atos de vandalismo. Aquela proposta beneficia Jair Bolsonaro e todos aqueles que estão sendo processados e julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, é um esforço de pegar um tema para pressionar o Congresso para avançar em razão com esse tema, pelo fato dele beneficiar a todos do grupo. Agora, o que o governo norte-americano falou, o que o presidente norte-americano falou, não foi isso. O presidente sequer foi específico no tipo de ação que seria necessário para os Estados Unidos rever. Ele colocou ali uma coisa bastante mais ampla. Então, falou de liberdade de expressão, mas o que exatamente precisaria mudar para satisfazer essa vontade do presidente norte-americano em relação ao Brasil? O que de fato precisaria acontecer sobre o seu amigo, que é a forma como ele coloca, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Quer dizer, ele tem que ser absolvido, o processo tem que ser extinto, tem que ter... Isso não está claro. Então, as pessoas ficam fantasiando ao invés de observarem de forma pragmática o que está na mesa. O que está na mesa é o presidente norte-americano, ele usou essas tarifas para passar um recado, que nem é para o Brasil. De novo, reforço aqui, o Brasil é um país desimportante no contexto mundial, a ponto de ser utilizado como garoto de recados para parceiros mais estratégicos para os Estados Unidos, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Então, é o recado passado para dizer, olha, não vá com muita sede ao pote dos BRICS, porque senão vocês vão ter problema comigo. E Donald Trump fez isso de maneira tão habilidosa que o recado foi passado, foi entendido, e quem está bravo com ele é o Lula, que não tem nenhuma importância no contexto mundial. O Lula é uma figura desimportante para os Estados Unidos. E ele cultivou essa desimportância com muito afinco. Então, a realidade é essa, Candiato. E aí, no Brasil, quando a gente olha no cenário político, ninguém está trabalhando em torno da solução. É só bravata para tudo quanto é lado. E reforço, caberão aos adultos da sala lidarem de forma pragmática com o problema que aí está. E vamos ver se dá tempo de resolver antes do caos. Pois é, o Beraldo traz um aspecto que é muito interessante, né? Talvez a falta de objetividade no pleito norte-americano a partir da manifestação de Donald Trump e aí a interpretação da oposição que entende que o recado foi dado especialmente para a questão que envolve somente Jair Bolsonaro. Mas assim, há leituras e leituras, né, Mota? O Beraldo bem lembrou. A carta de Donald Trump trata da questão que envolve liberdade de expressão, inclusive citação sobre aqueles episódios que envolveram empresas de mídia dos Estados Unidos. Mas ele citou na abertura da carta Jair Bolsonaro, mas ele também fala ali no meio da carta sobre o que ele entende que seria uma balança comercial injusta, né, entre Brasil e Estados Unidos. E aí a porção de veículos de comunicação disseram, bom, essa informação não seria verdadeira, porque na verdade a balança comercial é muito mais vantajosa para os Estados Unidos. Ficou claro para você exatamente qual é o pedido, o que quer Donald Trump? Porque se estivesse claro, talvez fosse mais fácil para o governo brasileiro tomar a decisão, Mota, e acionar as instituições que pudessem tomar a decisão adequada? Para mim, está claro. Mas interpretação de texto é uma coisa complicada, né? Eu tinha dificuldade na escola, quando a professora dava aqueles textos e pedia interpretação, eu sempre me dava mal, porque eu fazia a minha interpretação, raramente era que a professora pedia, né? Vamos começar pelo fim. Donald Trump não fala sobre balança comercial na carta dele. Eu me surpreendo com as pessoas levantando isso como se fosse uma questão. Ele não menciona balança comercial. O que ele fala é que o relacionamento com o Brasil é assimétrico por causa das tarifas e barreiras não alfandegárias impostas pelo Brasil. Deixa eu traduzir isso. Quando
segundo Donald Trump, o Brasil exporta para os Estados Unidos cobravam lá uma tarifa. Quando os Estados Unidos exportam para o Brasil, as tarifas que o Brasil cobrava eram muito maiores e, além disso, existiam vários outros tipos de barreiras. É o que o Donald Trump fala aqui. Onde é que está isso aqui? Tarifas, não tarifas, políticas e barreiras ao comércio, né? Então, por exemplo, regulamentações, coisas que tornem difícil vender produtos americanos aqui. Em nenhum lugar ele fala de balança comercial. Então, essa refutação desse argumento que eu vi algumas pessoas dizendo, né? Não, isso está errado, Donald Trump mentiu, usou dados errados. Ele não fala de balança comercial, companheiro. Tá? Então, primeiro ponto é esse. O segundo, o primeiro parágrafo, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas da carta escrita pelo homem mais poderoso do planeta Terra, trata exclusivamente de Jair Bolsonaro. Algumas pessoas podem achar isso um absurdo, outras podem achar ótimo. A gente só não pode fingir que não está aqui e que não está claro. Olha a última frase do primeiro parágrafo. Esse julgamento não deveria acontecer. Isso é uma caça às bruxas que precisa parar imediatamente. É lícito que as pessoas digam: Donald Trump não tem nada a ver com a política brasileira, Donald Trump não tem nada a ver com o judiciário brasileiro, Donald Trump não tem nenhuma autoridade para se intrometer nisso. Claro, todo mundo pode dizer isso. A gente só não pode dizer que não está escrito aqui. Está escrito. O julgamento não deveria acontecer. Isso é uma caça às bruxas que precisa parar imediatamente. Então, se a pergunta é o que precisa ser feito para atender aos desejos do Donald Trump, uma resposta está aqui. Vamos agora à segunda parte da resposta. Segundo parágrafo, começa dizendo o seguinte, de uma forma meio convoluta, eu vou admitir, esse inglês aqui não é o inglês mais puro sangue, mas ele diz o seguinte: eu vou colocar tarifas de 50%, em parte por causa dos ataques insidiosos nas eleições livres e no direito fundamental de livre expressão dos americanos. Tá? Então, é uma confusão aqui, porque ele fala de eleições livres, eu imagino que ele deva se referir às eleições brasileiras, mas aí ele fala do direito à livre expressão dos americanos, que foi afetado pelas ordens de censura dadas contra as plataformas de mídia social americanas. Então, olha só, o raciocínio, para mim, é claro. Ele quer que os processos contra Jair Bolsonaro parem, porque ele considera isso uma caça às bruxas. Ele falou aqui sobre eleições livres, não deixou claro o que ele quer que seja feito em relação a isso, mas em relação às ordens de censura que ele menciona, eu imagino que ele queira que as ordens de censura parem de acontecer. E ele fala também, por último, das barreiras tarifárias que o Brasil coloca, que são mais altas do que as dos Estados Unidos, e das outros tipos de barreira. Então, para deixar o presidente dos Estados Unidos satisfeito, acabar com os processos contra Jair Bolsonaro, parar com as ordens de censura contra as empresas de rede social e, por último, ajustar as tarifas brasileiras sobre as exportações americanas para que elas sejam compatíveis com as tarifas que os Estados Unidos colocam. É isso. É um bom exercício, né? Decupando ou destrinchando a carta de Donald Trump. Beraldo, eu vou só devolver para você, se você quiser fazer um complemento à fala do Mota em cima do que você tinha dito, depois eu passo para o Dávila. Vai lá. Eu só queria ressaltar que esse exercício que o Mota fez, ele separa dois posicionamentos distintos. Uma coisa é uma opinião pessoal. Outra coisa é a manifestação do presidente dos Estados Unidos em nome do seu país. A parte de imposição de tarifas por questões comerciais, ou a parte em que ele coloca reagindo a medidas tomadas contra empresas norte-americanas ou cidadãos norte-americanos, isso é ele no seu papel de presidente da República. Quando ele fala do Jair Bolsonaro, quando ele fala do julgamento que não deveria
acontecer. Isso é outra conversa, isso é uma opinião dele. Ele conhece Jair Bolsonaro da época em que Jair Bolsonaro era presidente, foram presidentes ao mesmo tempo, tiveram uma relação, criaram lá uma conexão, os filhos criaram uma conexão. Então as coisas são diferentes. Por quê? Quando os Estados Unidos, olha, Donald Trump já visitou Kim Jong-un na Coreia do Norte. Donald Trump recebeu o novo líder da Síria, que é um ex-Al-Qaeda, que atacou os Estados Unidos, matou 2.000 norte-americanos no dia 11 de setembro de 2001. Então, Donald Trump tem estômago de avestruz, ele não se faz de rogado, não. Ele vai enfrentar olho no olho qualquer um, em nome dos interesses dos Estados Unidos. A gente não pode simplesmente confundir as coisas, porque a ação efetiva do governo norte-americano contra o Brasil, elas não vêm de uma vontade pessoal do presidente norte-americano, mas sim de uma estratégia do país. É isso que precisa ser tratado. Nós não podemos ter uma diplomacia que se espelhe na reação política que a gente está assistindo, porque a forma de preservar empregos, investimentos, interesses das empresas e da economia brasileira é observando o cenário pelo que ele é e atuando de forma muito objetiva para resolver esses impasses. Porque senão, Canhato, o tempo vai passar, e os dias estão passando, a gente citou isso aqui mais cedo, os dias estão passando e daqui a pouco o problema está dado. Cristiano Reis, Beraldo, em cima do que você falou. Como assim, Beraldo? A carta é uma só, o texto e o contexto estão entrelaçados. Cristiano Reis, se quiser só usar 20 segundos para responder, ou depois eu passo para o Dávila. Não tem resposta, porque as pessoas elas romantizam uma coisa que não deve ser romantizada. Então, ele está lá, enfim, defendendo a tese dele, tem todo o direito de fazê-lo, mas não ajuda a aprofundar a discussão da forma que deve ser feita. Você, Dávila, queria também pedir sua reflexão sobre os sinais emitidos por Donald Trump, quais foram as intenções dele e se a gente pode elencar exatamente os apontamentos que muitos fizeram em relação especialmente a esses parágrafos que tratam desses assuntos, principalmente relação comercial sobre a taxação, a parte que envolve censura e punições a empresas norte-americanas, e aí a parte que abre, né, o texto, que é a referência a Jair Bolsonaro. A carta de Donald Trump vai ser estudada, acho que em vários cursos de ciências políticas durante muito tempo. Porque se você tirar o nome Donald Trump e mandar ler a carta, vão achar que é algum monarca arbitrário do século XVII. Não, mude a lei, mude aquilo, não pode punir. Isso parece o Charles I, o Carlos I, aquele rei da Inglaterra que de tanto ser absolutista acabou perdendo o pescoço na guilhotina porque queria aumentar imposto sem o parlamento. Mas porque é uma coisa absurda. O Mota fez a leitura da carta, muito bem feita até. Embora, eu gosto do seguinte, o que o governo brasileiro pode alterar nisso que está na carta? Só uma coisa, tarifa e barreiras não sanitárias. Ele não pode mexer em nenhum caso que está sendo julgado, não pode mexer em censura, tudo isso é lei. É que nem alguém chegar e falar assim para os Estados Unidos assim, não, se você não rever Roe versus Wade na Suprema Corte, eu não comercializo mais com os Estados Unidos. Mas de onde é que sai essa ideia? Como é que você vai pedir ao presidente do americano para rever uma decisão da Suprema Corte? Não faz o menor sentido. Então, essa mistura de opinião com uma visão populista e casos reais, aí sim, as barreiras não tarifárias e tarifárias no Brasil, isto sim é poder do executivo, pode modificar, pode inclusive atender algumas demandas. Aliás, o Brasil já devia ter feito um esforço fundamental em governos passados, inclusive do Jair Bolsonaro, para alinhar as regras tarifárias e não tarifárias com as regras da OCDE. Aliás, o Brasil tinha que ter entrado na OCDE e podia já fazer essa lição de casa antecipadamente. Vamos alinhar as nossas regras para ter uma regra clara para todo mundo sabe qual que é a regra, e existem sim, e nisso Trump tem razão. Não só Trump, como o mundo inteiro reclama isso do Brasil. As barreiras não tarifárias, sanitárias, regulatórias, são absurdas. É feito para criar reserva de mercado no Brasil.
Então, nisso sim, devia ser específico nessas medidas, porque aí são medidas importantes para o Brasil, porque isso vai aumentar o comércio do Brasil, isso é importante para os Estados Unidos e para o mundo. Aí sim é uma contribuição real. Agora, misturar isso com julgamento injusto, censura, coisas que não estão sobre o poder do executivo, é uma mistura de opinião com política pública e com questões reais do comércio. É uma bagunça, é uma carta, é uma salada. Isso pode-se chamar a carta Donald Trump, é a salada niçoasa de Donald Trump. É isso que é isso. Não serve para nada isso aí. Só dá para o poder executivo tratar de questões comerciais. O resto não está na alçada do presidente da República, nem se ele quisesse. Você, Mota, quer finalizar esse capítulo? A gente vai trazer outras informações, mas vai lá. Quero sim. Eu vou respeitosamente discordar do meu colega Dávila. Eu acho que se o governo quisesse, muita coisa mudaria da noite para o dia. O governo mandou um avião da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por um crime. Ô, Dávila, imagine no governo Bolsonaro, vamos fazer esse exercício. Imagine Jair Bolsonaro mandando um avião da FAB para ir buscar, vamos trabalhar aqui com um ex-presidente, uma ex-primeira-dama da Hungria, que tivesse sido condenada por corrupção. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que aconteceria nesse país? Meia hora depois, processo de impeachment, o pessoal ia entrar no tribunal, ia conseguir uma decisão mandando voltar com a ex-primeira-dama e pagar do próprio bolso o combustível. Eu posso estar errando no grau, na magnitude, mas eu acho que eu não estou errando no mérito. Eu acho que se o governo quisesse, o cenário do Brasil mudaria drasticamente. Bastava uma ou duas declarações. Por exemplo, Dávila, olha só, vou fazer um exercício aqui. Imagina que eu sou o governo. Aí amanhã eu faço um discurso dizendo o seguinte, olha só, se o Congresso aprovar uma lei de anistia ampla, geral e restrita, eu vou deixar o Congresso resolver. Não foi isso que o governo falou em relação qual foi a questão recente agora em que o governo disse que ia lavar a mão? Do aumento dos deputados. Não foi isso que o governo fez? Disse, olha, eu vou deixar com o Congresso. Você imagina que numa dessas questões aí o governo disse, se o Congresso resolver, eu não vou vetar, eu não vou fazer nada, eu vou deixar as coisas seguirem. Eu acho que muita coisa ia mudar. Agora, as críticas à carta procedem, a carta é realmente original, Beraldo tem razão, é uma carta autoral, vamos usar essa expressão, né? É uma mistura de samba com rock and roll, bossa nova, algumas coisas ela deixa claro, outras ela não deixa, outras ela diz, ó, isso aí é contigo, dá o seu jeito, é isso que a carta está dizendo. Eu vou te dizer o que eu não gosto, você dá o seu jeito. Ela mistura, realmente, coisas personalíssimas com questões de Estado. Essa crítica é 100% no alvo. Agora eu pergunto, quem hoje em dia não faz isso? A gente não vê isso no Estado brasileiro? A mistura de opiniões pessoais, de gostos, de sentimentos, viram questões de Estado. Eu não gostei disso. Proíba-se. Emite aí uma ordem dizendo que a partir de hoje não se pode mais fazer piada que eu considere que seja preconceituosa. Está proibido piada em todo o Brasil. Vamos regulamentar as redes sociais. Por quê? Porque tem muita coisa de mau gosto nas redes sociais. Eu esqueci agora qual foi a expressão usada, né? Mas, enfim, essa história de misturar questões personalíssimas com questões de Estado está na carta, sim. Mas é exatamente esse o jogo que está sendo jogado hoje.